Segunda Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, a Bíblia diz assim, o título está A Profecia Final de Eliseu. Quando Eliseu estava sofrendo da doença a qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco. E pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei a abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou contra o chão 3 vezes. Fala para a pessoa que está do seu lado: 3 vezes. Fala do outro lado agora: 3 vezes. Agora para a pessoa que está atrás: 3 vezes. 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Feche seus olhos. Jesus, nós cremos que esse é um ano de romper. E por isso, a partir de já, rasga o nosso coração. Faz-nos, Jesus, ter a mente próxima à Tua. Faz-nos em nós, Jesus, essa noite ter uma metanoia, uma mudança completa de mentalidade. Expostos à Tua presença, só há uma reação possível, que é a mudança, a transformação. Nós cremos, Jesus, que a Sua glória, o Seu poder está neste lugar, por isso não há como sair de uma maneira diferente. Encontra-nos, Jesus. Nós já fizemos a nossa parte, agora vem e faça o que eu não posso fazer, o que ninguém aqui pode fazer, o que nenhum outro ministro, pregador pode fazer, mas apenas aquilo que o Senhor pode fazer. Vem e faça. Rompe as barreiras do nosso coração nessa noite. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar no seu lugar? O Senhor tem me ensinado bastante em cima desse versículo. E desde que a gente voltou do acampus, eu tenho essa mensagem preparada. Eu até brinquei com algumas pessoas, né? Eu acho que é a mensagem mais longa da minha vida. Eu tenho 7 páginas aqui, mas vai dar certo. Porque eu estudei, eu quis trazer para você, não só te convencer com palavras, mas também eu quero te trazer uma base para tudo aquilo que a gente vai viver daqui a pouco. Não quero que ninguém saia daqui falando que a gente é herege. Eu sei que você se assustou, talvez, da gente começar o culto doido aqui, cantando Deus de paz, esmagará Satanás. Bem doido, né? Mas a gente não é herege não, tá, gente? A gente não é baseado na palavra. Por isso que eu tô aqui para transmitir isso para vocês. Então, desde lá, o Senhor tem ministrado no meu coração, eu tenho feito pesquisas. Não sei, quem conhecia essa história aqui de Jeoás? Poucas pessoas. 5 pessoas. Eu não conhecia essa história até outubro do ano passado. E eu queria começar te fazendo uma pergunta.
que foi algo que foi perguntado em uma das ministrações que eu ouvi nesse tempo. E eu queria perguntar para você. A sua vida, ela tem se parecido mais com um navio de cruzeiro ou um navio de guerra? Qual tem sido a vida que você está vivendo? Quando a gente está no navio de cruzeiro, quem foi no cruzeiro aí já? Alguém já teve essa experiência? Eu não. Quem quer ir no cruzeiro um dia? Amém. Alguém torce pro cruzeiro? Zoeira. Amém, todos queremos ir pro cruzeiro e tal, mas a vida que o Senhor quer que nós sigamos talvez não se pareça muito com o cruzeiro. Num navio de cruzeiro, o foco é no conforto. Tu tá ali para ser servido. A maioria dos cruzeiros até são all inclusive. Eu e a Thaís, a gente ama assistir vídeo de viagem. A gente sabe de cor e salteado quase as rotas de onde você vai para onde, o que faz em tal lugar. A gente ama vídeo de viagem. E a gente recentemente assistiu um vídeo de cruzeiro. Inclusive no Paraná agora sai cruzeiro internacional. Você não sabia? Sai de Paranaguá. E num cruzeiro, normalmente é all inclusive. Você paga a sua passagem e aí você vai, entra no cruzeiro, você vai lá, digamos, daqui para Santos, em São Paulo. E aí, durante essa viagem lá, 2 dias, você pode comer à vontade, beber à vontade. E aí você está ali para ser servido. Tem os cruzeiros de shows, né? Que você vai lá e toda noite tem um show, né? E aí, você está ali para isso. O navio de guerra, ele tem o foco não no conforto, mas sim no comissionamento. Uma missão. Há uma missão a ser cumprida e por isso você entra num navio de guerra. Você não entra num navio de guerra para ser servido, mas para entregar tudo, literalmente a sua vida, se for preciso. No navio de cruzeiro, você ouve música boa, mensagens agradáveis, você está ali para julgar, né? Eu paguei por isso, então eu quero o melhor lugar, eu quero a melhor vista, eu quero a melhor coisa. Por quê? Porque eu paguei para um navio de cruzeiro e eu quero conforto. Num navio de guerra, é um lugar de treinamento, um lugar que é fora da sua zona de conforto, é um lugar que você vai ser treinado, vai exigir do seu físico, do seu mental, você será testado até os seus limites. E aí eu te pergunto, a sua vida tem sido um navio de cruzeiro ou um navio de guerra? Aliás, qual vida você está buscando? Uma vida de cruzeiro ou uma vida de guerra? A pergunta-chave de um navio de cruzeiro é: o que essa igreja tem para me oferecer? O que a Play tem para me oferecer? O que eu ganho estando aqui todo sábado? O que é que eu ganho estando na minha igreja lá, na minha cela? O que eu ganho? Num navio de guerra, a pergunta é: como eu posso ser útil aqui? Como as pessoas aqui podem ser impactadas por aquilo que eu vivo? Como que eu posso ser treinado para a batalha? Como que eu posso servir a minha pátria? Como que eu posso servir o nome de Jesus aqui? Sua vida tem sido um navio de cruzeiro ou um navio de guerra? E eu te ouso falar que o Senhor não se agrada com aqueles que vivem num navio de cruzeiro. Porque a vida com o Senhor é basicamente o que Ele nos chama. Morra. Entregue a sua vida. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Esse é o convite de Jesus. Eu sei que você pode estar nos visitando hoje, temos muitos visitantes. Seja muito bem-vindo. Mas o convite de Jesus não é para que você tenha conforto. O convite de Jesus é para que cada um de nós venhamos ser treinados para uma batalha. O Senhor sim te salvou, o Senhor sim apaga os seus pecados, escreve uma nova história para você, mas isso também não significa que nós seremos apenas ouvintes, aqueles que ficam observando para onde meu cruzeiro vai.
Para onde essa viagem vai me levar? Aonde essa igreja vai me levar? Esse não é o convite de Jesus. E talvez sua vida tenha sido assim até agora. Mas isso talvez seja um resultado de várias outras decisões. Nós temos uma síndrome na nossa geração, que eu vou chamar aqui de síndrome do quase. A gente quase entrega tudo para Jesus. A gente quase vence o pecado. Eu quase vou para a igreja. Eu quase sou responsável. Eu quase me entrego para Jesus. Aí fica nessa. Quase. Mas o Senhor Deus, Ele quer acabar com essa síndrome no nosso meio. É tempo de avançar. É tempo de deixar o quase volto para a igreja para hoje eu decido. Eu não quero mais ser um navio de cruzeiro. É o quase eu sou útil na célula para líder, eu estou aqui, o que você precisa de mim? É deixar o quase eu me entrego para Jesus. Para Jesus eu te entrego tudo. Eu quase entregava a amizade que o Senhor pediu. Para Deus, se for preciso, eu viverei sozinho, porque o que me importa é ter o Senhor. Eu quase terminei aquele relacionamento. Eu quase parei de frequentar aquele lugar. Eu quase parei de cometer aquele pecado. Eu quase. E aí, quase você foi salvo. Quase. Quase você viveu o sobrenatural. Quase. O Senhor Deus nos chama nesse tempo para parar de viver o quase. E eu já entro no versículo aqui de Joás, tá? Deixa eu te dar um plano de fundo. E essa frustração da gente viver o quase não é nova. Existe essa história de Joás no Antigo Testamento, que ela vai contar aquilo que Joás viveu. Se você não sabe quem é Joás, como a grande maioria aqui não conhece a história, Joás não foi um bom rei. A Bíblia diz que Joás fez o que era mal aos olhos do Senhor. Assim como o seu pai, Jeoacás, assim como o seu avô, Acabe, todos eles foram reis que não fizeram aquilo que o Senhor pediu para que eles fizessem. Eles tinham o coração dividido. Eles dividiam espaço com outros deuses. Eles não tinham um posicionamento firme. Eu quero que você fique comigo, tá? A gente já vai voar um pouquinho. Deixa eu só te dar um plano de fundo. Fica comigo, pelo amor de Deus. E aí, Joás era aquele que buscava a Deus só quando ele precisava. Você conhece alguém assim? Você não precisa levantar a mão, não precisa olhar para o lado. Só quando precisa. Só quando está ruim. Só quando eu não aguento mais. Só quando está triste. Esse era Joás. A palavra de Deus vai dizer ali um pouco antes, a partir do versículo 10, que Joás, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não se afastou dos pecados que tinha antes em Israel, e Israel vivia os seus piores momentos como exército. Imagina lá Israel, tá? Como uma nação grande, uma nação do povo de Deus, e a Bíblia vai dizer que Israel se tornou como pó na debulha. Era frágil, eram poucos. O exército de Deus estava destruído por conta de todos os pecados dessa nação. Era uma nação sufocada, o exército estava quase morrendo. E aí Joás era o rei nesse período,
que nunca buscou a Deus, que fez sempre o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, adivinha o que Jeoás fez quando tudo deu errado? Buscou a Deus. E talvez esse seja o momento que você está vivendo. Eu estou indo porque está tudo errado. Minha vida está tudo errada. E não tem problema. A gente postou lá, o convite para o culto. Venha como você está. Não tem problema. Venha por qualquer motivo, mas venha. Eu estou buscando a Deus porque está tudo errado na minha vida. Ok, Jeoás também foi assim. Até aquele momento, Jeoás não tinha buscado o profeta. E se você não conhecia, também existe a história de Eliseu. Eliseu, um profeta do Senhor. Profetas do Senhor carregam fogo, carregam a presença. São basicamente o simbolismo de uma amizade com Deus. Jeoás, rei de Israel, não tinha procurado Eliseu. Até que tudo estava indo de mal a pior. E então, gente, Jeoás chega desesperado para Eliseu. Eliseu está morrendo. Está nos seus últimos dias, como diz o título da palavra. Eu não falei o tema ainda, desculpa. O tema da mensagem é não pare no 3. Eu fiz a arte mais bonita ali para ficar... não precisa, né, pô? O tema da mensagem é não pare no 3. E aí, Jeoás, ele busca desesperadamente a Eliseu e fala: meu pai, os carros e cavaleiros de Israel. Esse é o mesmo clamor que Eliseu fez a Elias. É como se Jeoás estivesse chegando para Eliseu e falando assim: olha, eu sei que até agora eu não te busquei, eu sei que até agora eu ignorei os conselhos do Senhor, mas agora eu quero, eu reconheço, eu quero isso, eu quero esse Deus, eu quero que o Senhor me salve, porque meu exército está perdendo, meu Deus, a minha vida está horrível, eu estou perdendo, está tudo indo de mal a pior. E aí Jeoás, num desespero, ele busca Eliseu. E talvez, mais uma vez, esse seja o seu sentimento aqui. Buscando a Deus pela necessidade. E tudo bem. Mas o Senhor, Ele fala através de Eliseu. E aí, gente, vamos imaginar, tá? Eu não tenho talentos artísticos manuais, apenas artes digitais. Então eu não pude fazer uma flecha de verdade, mas eu peguei um pedaço de pau na rua. E aí você vai imaginar que isso aqui é uma flecha. Tá bom? Imagina aí no seu subconsciente que isso aqui é uma flecha, beleza? Imagina aí, igual aquela lá, ó, bem bonita, com uma pedra, uma coisa assim, mas top. Então, Jeoás chega até Eliseu e fala: eu preciso de ajuda. E o momento de desespero, é como se Jeoás admitisse: Deus é a nossa arma. Deus é o nosso segredo. Sozinho eu não vou conseguir lutar. E o primeiro passo, aquilo que você tem que fazer hoje é: reconheça aquilo que só Deus pode fazer na sua vida. Talvez você chegou hoje aqui pensando que você vai resolver os problemas, que você chegou chorando hoje aqui. Mas Deus fala: os problemas, aquilo que você está vivendo, talvez só Deus pode colocar a mão e resolver. Esse problema é para você colocar nas mãos do Senhor. No versículo 15, se você está acompanhando aí, a Bíblia diz assim: Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E pôs as suas mãos sobre as mãos do rei.
É isso que nós estamos vivendo aqui agora. O Senhor Deus falando para você, na situação que está, do jeito que está, eu preciso colocar as minhas mãos sobre as suas. Eliseu então coloca as mãos sobre as mãos do rei Jeoás, que está com a arco e flecha na mão. E em seguida a Bíblia diz que Eliseu ordenou: abra a janela que dá para o leste. E então, o que o rei fez? O que o rei fez, gente? Ele abriu a janela que dava para o leste. O que isso significa? O que significa abrir a janela para o leste? O que isso tem a ver com o desespero de Jeoás? O leste era basicamente a direção que apontava para Afec. Afec era o território inimigo. Então, Jeoás aponta para o oriente, aponta para o leste, e apontando para onde os seus inimigos estavam, Deus estava falando: é hora de você enfrentar os seus inimigos, é hora de você encarar de frente aquela dificuldade, é hora de você não ter medo de encarar aquele pecado, de encarar o seu limite, encarar a área onde você está perdendo. Então, Jeoás aponta para o leste a flecha. E a Bíblia vai continuar dizendo que Eliseu diz: atire! Se você não sabe, todas as vezes na antiguidade em que alguém atirava uma flecha primeiro, era a declaração de uma guerra. Quando iniciava-se uma guerra, se você assistir um filme de guerra, né, começa-se atirando as flechas. É um sinal de nós vamos guerrear. Então, Eliseu está falando, Deus falando através de Eliseu: atire as flechas, guerreie naquela situação em que você está perdendo. Assuma a responsabilidade, assuma o compromisso, enfrente essa situação. Não vire de costas. E então, ele atira a flecha e Eliseu já dá um spoiler e fala: essa é a flecha do Senhor, é a flecha da vitória sobre a Síria. Ele está falando: vocês vão vencer. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você vai vencer. Se ele está dormindo aí, acorda ele e fala: você vai vencer. Balança ele assim, pelo amor de Deus, você vai vencer, mas tem que ficar acordado. Eliseu dá um spoiler e fala: vocês vão vencer. Se você busca Deus, você vai vencer. Você está entendendo? Sabe aquele pecado? Você vai vencer. Meu Deus, tem alguém aqui? Sabe aquela situação difícil na sua família? Você vai vencer. Sabe o seu pecado de estimação, a pornografia? Você vai vencer. Sabe aquela depressão, ansiedade? Você vai vencer. Sabe o problema no seu relacionamento que parece que não vai passar? Você vai vencer. Isso é uma promessa. Você vai vencer. E até aqui está tudo lindo. Jeoás vai, busca Deus, no momento de dificuldade, momento de desespero. E aí, gente, talvez você ache: eu não vou vencer porque eu fiz tanta coisa errada.
Jeoás, a Bíblia diz que ele não fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas Eliseu diz para Jeoás: essa é a flecha da vitória. Mas vamos lembrar um pouquinho antes lá. O que o profeta mandou ele fazer? Pegue o arco e a flecha. Assuma a responsabilidade. Aponte a flecha em direção aos seus inimigos. Eliseu coloca as mãos sobre as mãos de Jeoás, num sinal de é Deus e você. Deus com você é vitória, não você sozinho, tá? E aí Deus colocando a mão, Eliseu colocando a mão sobre as mãos de Jeoás, ele diz: atire, se posicione. Ele fala: essa é a flecha da vitória. Que lindo. Lindo, né? Fala pra você, que lindo. Que lindo. Fala, você também é lindo, mas é a história. Que lindo. Você vai vencer. E aí, gente? Lindo, né? Jeoás vai lá, atira. E então, no versículo 18, a Bíblia diz: depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou no chão 3 vezes. Vamos continuar ali. O homem de Deus, que é Eliseu, se irou com ele. Você deveria ter atirado no chão 5 ou 6 vezes. Assim você teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. O Senhor Deus não quer te dar uma vitória pela metade. Deus quer te dar uma vitória por completo. O problema é que você não sai do quase. Jeoás vai e bate 3 vezes. Mas sabe o que nós aprendemos com isso aqui? Talvez olhando assim no português não fique muito claro. Mas no hebraico, quando Jeoás ele recebe a instrução de Eliseu, Eliseu dá a instrução para ele, que se chama naká. Quando ele fala bata no chão, ele fala naká 3 vezes. Não ele fala naká 3 vezes. Ele fala naká. Sabe o que significa naká? Significa ferir. Significa romper. Significa atacar com violência. Significa golpear com força. Talvez, naquela área da sua vida em que você já conseguiu um pouquinho de vitória, você se acomodou. Mas Deus falou: por que você parou? Eu mandei você bater mais do que 3 vezes. Eu mandei você ferir. Eu mandei você bater até que seus inimigos fossem destruídos. Até que não reste mais nada. Até que você vença aquele pecado. Até que não reste mais dúvida. Até que não tenha mais amigos para você voltar na balada daqui a pouco. Até que daqui a pouco você não queira voltar para casa e fumar um narguilé. Até que daqui a pouco você não queira voltar para aquele relacionamento, porque você sabe que não é a vontade de Deus. Bata no chão. Deus não está interessado na sua comodidade. Deus não está interessado no mínimo. E nós vamos cantar: amar como você me ama é o mínimo que nós poderíamos fazer. E a gente ama dizer que a gente faz o mínimo. Mas Deus, em 2026, diz: esse é o ano da Play parar de fazer o mínimo.
Ah, mas eu vou às vezes na célula, né? Porque eu tenho que fazer um mínimo. O Vinícius falou que agora eu tenho que estar lá na célula, porque senão eu não participo dos departamentos. Então eu vou, né? Porque eu tenho que ir. Faça mais que o mínimo. Ore! Ontem a gente estava aqui em oração. Nossa, gente. Se você não veio ontem, sinto muito, mas tu perdeu, cara. A gente estava uns 30 aqui, eu acho. Clamando em intensidade para que a gente pudesse romper hoje. E esse é o convite de Deus. Ah, mas eu vou na célula só, porque é o mínimo que tem que fazer, né? Deus está te pedindo, ore. Vá lá na sexta-feira. Ore. Ah, mas eu já faço na célula o que meu líder me manda fazer. Faça mais. Pergunte para ele o que ele precisa. Ah, mas esse ano eu estudei isso aqui. Faça mais. Estude mais. Ah, eu orava pela minha família. Então ore mais. É o que a palavra está nos dizendo. Jeoás bateu 3 vezes. E Deus se irou, porque ele fez o mínimo. Talvez você está achando que está arrasando, porque está fazendo o mínimo. Que você veio no culto hoje. Pô, tô aqui, né? Mó cansadão. Fez o mínimo. Deus não está interessado no seu mínimo. Um Deus que pede para nós uma vida inteira, eu acho que Ele não está interessado no nosso mínimo. Ele vai te dar vitória? Vai! Glória a Deus, você vai vencer. Você vai vencer seu pecado. Você vai vencer as situações que te afligem, seus problemas. Você vai vencer. Mas só vai viver o sobrenatural quem faz mais que 3 vezes. A música do ano, Sobre as Águas. Ele me chama para andar sobre as águas. Se o mar não se abrir, o que eu faço? Paro, né? Não. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Mas eu não vou parar. Se o mar não se abrir, então a gente vai atravessar do jeito que der, mesmo que seja na tempestade. Mas eu não vou parar. O tema da nossa igreja esse ano, avante e sem parar. Avante e sem parar. Avante e sem parar. Faça mais do que 3 vezes. A Bíblia então nos relata que Eliseu fica irado. E eu digo para você que obediência pela metade é desobediência. Se você obedece a Deus pela metade, você está desobedecendo a Ele. Ah, mas Deus mandou eu fazer tal coisa. Ah, Deus, eu faço, mas amanhã. Deus mandou você fazer hoje, não foi? Então faça hoje. Passou disso é desobediência. Ah, Deus mandou fazer tal coisa, mas eu estava com muito medo e posterguei. Fiz, mas fiz depois. Desobedeceu. A ordem era aquela. Ah, mas era uma coisa tão simples, eu só mudei um pouquinho. Eu dei o meu jeitinho. Jeoás também. Bateu 3 vezes. Ele bateu, o profeta mandou ele bateu. Mas ele bateu 3. Quando Deus mandou ele bater muito mais. Quando Deus mandou ele golpear com força. Eliseu então entra numa indignação santa, vamos dizer assim. Um reflexo basicamente da própria decepção de Deus. Porque toda aquela geração havia sofrido. Havia sofrido muito. E aquela era a chance do povo de Deus vencer. E quando o rei estava com a resposta nas mãos, ele não fez o que o Senhor pediu. Talvez você tenha parado no 3.
por conta da sua incredulidade. Talvez você tenha duvidado que uma oração, que você vir na igreja, continuar servindo a Deus, de que continuar orando, enfim, Deus vai falar com você. Mas talvez você tenha duvidado que se você continuasse, Deus poderia fazer alguma coisa. Ou não. Talvez o motivo de você parar no 3 é porque você ficou satisfeito. Nossa, eu comecei a orar. E então Deus começou a fazer e eu fiquei tão feliz. E aí eu parei. Ai, Deus começou a romper na minha vida. Aí eu parei. Tá bom o quê? Tá bom, não vou me envolver mais que isso. Deus me livre, daqui a pouco eu tô lá pregando, sai fora. Eu não vou me envolver mais. Eu não vou mais falar tanto de Deus na escola. Imagina, daqui a pouco tem um monte de gente lá falando coisa pra mim. Deus me livre. Deus me livre o pessoal saber que eu sou crente. Deus me livre. Começou. Deus começou a fazer. E aí você ficou contente e parou. Assim tá bom. Deus começou a fazer. Ou talvez foi uma preguiça. Deus começou a fazer. E aí você viu, para eu continuar isso aqui, eu vou ter que me esforçar mais. Não compensa. Não compensa, né, ficar aqui todo sábado. Não compensa servir esse Deus. Não compensa. É muito esforço. Eu vou perder muita coisa. Eu vou perder muito amigo. Que preguiça. Quem vive com essas perguntas, quem vive com essas síndromes dentro, não vão viver um romper.